pessoal, vamos gravar uma videoaula aqui interdisciplinar, matemática e física, com conteúdo em conjunto para vocês. Eu sou o professor Ronieri, professor de física. Eu sou o professor Matheus, professor de matemática, e a aula de hoje em matemática vai ser sobre a equação da reta, e a gente vai fazer uma conexão entre a equação da reta com a física, mais especificamente no movimento retilíneo uniforme. Então, pessoal, como a gente havia comentado, a aula vai ser sobre a equação da reta, mas antes da gente entrar propriamente no assunto, a equação da reta, eu quero mostrar para vocês algumas nomenclaturas aqui do plano cartesiano, certo? Então vamos lá. Eu espero que você já tenha tido um pouco de contato com o plano cartesiano, mas caso tenha esquecido ou não tenha tido esse contato, é bem simples a ideia por trás. Então aqui nós temos o plano cartesiano, que ele é formado basicamente pelo encontro aí, no caso, por duas retas, né? A reta que a gente chama de reta ordenada, que é a reta que tem o eixo Y, e também pela reta da abscissa, que é a reta que a gente geralmente chama de X. Essas retas elas se encontram aí de forma perpendicular, ou seja, quando elas se encontram, elas formam um ângulo aqui de 90 graus, certo? E também vocês podem perceber que quando a gente traça essas duas retas perpendiculares, a gente forma 4 regiões aí iguais. Cada uma região dessa a gente dá um nome, certo? Essa aqui então é a primeira região e a gente chama essa região de primeiro quadrante. E as demais regiões a gente vai denominando também de quadrante, só que no sentido anti-horário, que é o sentido contrário ao movimento do relógio. Então aqui a gente tem o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Vocês podem observar que essas duas retas elas se cruzam em um único ponto aqui no meio. Como esse ponto ele é único, a gente dá um nome especial para ele. A gente chama ele de origem do sistema aí cartesiano, ok? Então aqui a gente vai tratar agora especificamente da equação da reta. Então o que é que eu fiz? Se vocês observarem aqui eu tenho uma reta desenhada em azul, só que nessa reta estão destacados aqui 2 pontos. Uma reta ela é formada por infinitos pontos, mas para traçar uma reta eu preciso apenas de 2 deles, né? Se eu souber 2 desses pontos eu consigo traçar a reta tranquilamente aí. Então eu coloquei aqui destacado 2 pontos, o ponto A em maiúsculo, porque ponto a gente sempre representa com letra maiúscula, e eu também coloquei o ponto B aqui. Só que quando a gente traz aqui a ideia de plano cartesiano, esses pontos eles precisam ter coordenadas, certo? O que seria uma coordenada? Uma coordenada é um par ordenado. É um par porque são 2 valores e é ordenado porque tem uma ordem. No caso aqui do ponto A, vou colocar aqui, ó. Quais seriam então as coordenadas do ponto A? Aí a gente tem que olhar, é um par, 2 valores. Esses valores vêm do eixo X e do eixo Y. Em relação ao eixo X, se a gente olhar para o ponto A, a gente observa que no eixo X o valor aqui é 1. Então, o correspondente em X desse ponto A é o 1. Certo? E a gente sabe que é um par, então a gente também tem que olhar para o eixo Y. No caso, o correspondente aqui em Y no ponto A, a gente vê aqui que é o 2. Então, as coordenadas desse ponto A é 1, 2. Beleza? A mesma ideia a gente aplica aqui no ponto B. Agora fica bem simples. Quais são as coordenadas do ponto B? Bem simples. Você olha para o ponto B, vem aqui em direção do X, né? Você observa que no X aqui vale 2 e o Y vale 5, certo? Ok. Agora, diante dessa definição aí, digamos, né? Tem uma pergunta aqui que parece bem natural, né? Porque aqui a gente sabe as coordenadas de 2 pontos. Aí a pergunta é o seguinte: o ponto de coordenadas 3, 8, ele pertence a essa reta? Ou seja, se a gente desenhasse aqui um ponto C de coordenadas 3, 8, será que ele estaria sobre essa reta? Então é o seguinte, para a gente saber se esse ponto 3, 8 está sobre essa reta, a gente precisa de uma característica, digamos assim. Qual é a característica de todos os pontos que estão sobre essa reta? Existe um raciocínio aqui, uma lógica em relação a esses pontos, e essa lógica ela continua para todos os outros pontos que estão sobre essa reta. Se a gente descobrir que lógica é essa, a gente pode determinar se o ponto 3, 8 está ou não sobre essa reta, beleza? Então, eu vou apagar aqui para a gente continuar e terminar, como eu havia prometido aí, antes de apagar ali o quadro, a gente tinha que encontrar uma característica de todos esses pontos que estão sobre essa reta aqui. Nós já conhecemos 2 e a gente quer verificar se esse ponto aqui, ele também está sobre essa reta, mas a gente quer verificar isso sem ter que desenhar, né? Porque, por exemplo, esse ponto ele ainda é pequeno, mas se eu colocasse um ponto com as coordenadas bem grandes, no caso, ficaria difícil de verificar, de fazer o desenho e observar se está ou não em cima dessa reta aqui, certo?
Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é encontrar uma equação que caracterize todos esses pontos que estão aqui sobre essa reta, né? Porque a gente sabe que são infinitos. A equação que caracteriza todos esses pontos é a equação da reta, certo? Aí aqui, essa equação ela é sempre desse tipo aqui, quando for uma equação da reta. Y é igual a ax mais b. Esse y, ele é o valor aqui correspondente no eixo y, é o valor de y, certo? De cada ponto. Esse x também, ele está aqui, né? No caso, no eixo das abscissas. Esse valor vem aqui do eixo x. Uma coisa que não está clara aqui é esse valor de A e esse valor de B, certo? Para a gente determinar a equação especificamente da reta desse problema aqui que eu propus, a gente tem que saber aqui esse valor de A, nós temos que determinar, descobrir aí o valor de A, e nós também temos que descobrir o valor de B. Se a gente fizer isso, a gente vai ter caracterizado todos esses pontos que estão sobre essa reta, inclusive o ponto A e B, e a gente, com essa equação ali, a gente vai poder verificar se esse ponto ele pertence ou não a essa reta. Mas como é que a gente faz então para descobrir esse valor de A e esse valor de B? Bem, existem várias ferramentas matemáticas que possibilitam a gente descobrir. No entanto, eu vou escolher uma ferramenta aqui, numa espécie de algoritmo, que ele, quando a gente tem esse conhecimento desses dois pontos, fica muito fácil a gente determinar, certo? Então a gente vai usar a ideia do determinante. Como é que a gente faz então para encontrar o valor de A e B usando o determinante? A gente faz da seguinte maneira, né? Lembrando que o determinante, o símbolo do determinante são duas barrinhas aí, certo? Eu vou colocar aqui, certo? E o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai colocar dentro desse determinante? A gente vai colocar primeiro as coordenadas aí dos dois pontos que eu conheço. No caso, eu conheço as coordenadas do ponto A, que a gente viu aqui, ó. Eu também conheço as coordenadas do ponto B, que a gente sabe que pertencem a essa reta aí. A gente já vem aqui e coloca essas coordenadas, ó. Em relação ao ponto A, as coordenadas são 1 e 2. Em relação ao ponto B, as coordenadas são 2 e 5, certo? Para terminar, a gente coloca o seguinte, ó, aqui embaixo, ó, x, aqui embaixo dos valores de x, daquelas coordenadas, lembrando que nessas coordenadas aqui sempre vem o x primeiro, aqui embaixo a gente coloca o valor de x, certo? A letra x, e respectivamente aqui a gente coloca y, né, no segundo valor, certo? Para terminar esse determinante, a gente completa aqui, ó, com 3 uns, certo? E esse determinante, necessariamente, quando se trata de equação da reta, ele tem que ser igual a zero. Lembrando que eu estou explicando esse procedimento de uma forma algorítmica, certo? É um procedimento que, se você repetir da forma como a gente vai explicar aqui, você sempre vai poder encontrar o valor de A e B. Eu estou mostrando aqui uma forma mecânica, digamos assim, de você encontrar o valor de A e B e de maneira rápida, sem perder tempo, que é isso que nos interessa aqui para essa aula. Para resolver esse determinante e encontrar a equação dessa reta, eu quero convidar então o professor de física para ver qual é o método que ele usa para resolver esse determinante, né? Então vem aqui, Roniel, tentar fazer o determinante. Bom, pessoal, vamos resolver esse determinante aqui, como o professor explicou, né, professor Matheus. Esse determinante vai nos encontrar a equação da reta, né, a partir da resolução dele. E aqui eu uso uma técnica bem simples para resolver esse determinante, que é colocando o de baixo aqui em cima e colocando de cima aqui embaixo. Isso se repete também aqui nessa outra coluna, ou seja, aqui 1 e aqui 1. E agora a gente vai usar as diagonais. As diagonais da esquerda para a direita, elas serão positivas. As diagonais da direita para a esquerda, elas serão negativas. E o resultado dessa soma vai ter que dar igual a zero. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos lá, primeira diagonal. X vezes 2 vezes 1. X vezes 2, 2x. 2x vezes 1, 2x. Então, 2x, positivo, beleza? A outra diagonal nós temos agora 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1, 5. Ou seja, mais 5. A outra diagonal agora, nós temos 2 vezes y, 2y. 2y vezes 1, 2y. Mais 2y. Perceba que todas da esquerda para a direita ficaram com sinal positivo. Agora vamos começar da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda. Nós temos 1 vezes 2 vezes 2. Então vai ficar
1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Só que como está da direita para a esquerda, fica agora negativo. Então vai ficar menos 4. A outra diagonal, 1 vezes 5, 5. 5 vezes x, 5x. Então vai ficar negativo 5x. A última diagonal agora nós temos 1 vezes x, y. Y vezes 1, y. Ou seja, menos y. Isso é igual a zero. Está aqui o determinante igual a zero, como foi proposto para resolver a equação, beleza? Aí agora é o seguinte, nós vamos somar o que tem x, somar o que tem y e somar o que não tem x nem y, tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho, vamos começar pelo x. Eu tenho 2x aqui e aqui eu tenho 5x. Então, 2x menos 5x menos 3x, beleza? Agora você tem y. 2y menos y vai dar mais y. E agora os que não tem nem x nem y. 5 e 4. 5 menos 4 eu tenho mais 1. Tudo isso igual a zero. Perceba que eu quero encontrar nesse formato aqui, como o professor explicou, que é uma característica da reta, né? Uma equação que define aquela reta. Para deixar nesse formato, eu vou passar o que tem x e o que não tem número, não tem x nem y, para o outro lado. Então, se eu passar esses dois valores para o outro lado, eu encontro a seguinte equação. Y é igual a... O menos 3 passa para cá positivo, então vai ficar mais 3x. O mais 1 passa para o outro lado negativo, menos 1. Então, esta é a equação da reta que define essa figura aqui. Beleza? Bom, e aí já respondendo, aproveitando a oportunidade, né, para responder a pergunta que ficou do professor de matemática, professor Matheus, o ponto 3,8, ele pertence à reta? Bom, nós já vimos que a reta ela é definida por a equação y é igual a 3x menos 1. A gente acabou de determinar isso. O que é que nós vamos fazer para encontrar se esse ponto pertence? Eu sei que 3 é o valor de x, que é o primeiro do par ordenado. O segundo número é o valor de y. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de x, que é 3. Ele está dizendo aqui que x, quando for 3, o y tem que dar 8. E a gente vai conferir se isso realmente acontece. Então, eu vou substituir no lugar de 3 o x, né, no lugar do x o 3, e ver se o resultado dá 8. Então, y é igual a 3 vezes 3 menos 1. Y é igual a 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Ou seja, pessoal, esse ponto pertence à reta? Sim, porque quando eu substituo 3 no lugar de x, o y dá 8. Ou seja, isso daqui é válido. Então, sim, ele pertence à reta. Beleza? O ponto pertence à reta. Professor, mas o que é que isso tem a ver com a física? O que é que esse assunto tem em conexão com a física? Eu vou mostrar para vocês agora que isso está intimamente relacionado com um dos tipos do movimento que nós estudamos lá na cinemática, que é o movimento retilíneo uniforme, tá certo? Para isso eu vou apagar essa parte aqui do quadro e vou mostrar para vocês essa conexão, essa ligação entre esses conteúdos, tranquilo? Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre a conexão entre a equação da reta e o movimento uniforme, retilíneo uniforme, a gente precisa fazer uma breve revisão das características do movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MR1. O movimento retilíneo uniforme ele tem duas características principais. E está lá no nome. Você lendo o nome do assunto, você consegue entender. Vamos primeiro para o movimento retilíneo. O que é que significa o movimento retilíneo? O nome já diz tudo. É um movimento em linha reta. E a segunda característica está em relação ao termo uniforme. O termo uniforme significa que o movimento acontece com velocidade constante. Então, essa é uma das características marcantes do movimento retilíneo uniforme, ou também chamado de MRU. É que a sua velocidade ela é constante, CTE. Durante toda a trajetória, o objeto vai ter a mesma velocidade. E qual é a consequência disso? A consequência é que se a velocidade não varia, se a velocidade é a mesma, então a aceleração é zero. O corpo não possui a aceleração, beleza?
bem simples. Essa é a ideia que vocês têm que ter. O resultado disso é que nós temos uma função horária para o espaço em relação ao tempo, que é bem simples de se lembrar, tá certo? Essa função horária, o que é essa função horária, professor? Essa função horária é uma espécie de fórmula matemática que a gente pode encontrar o espaço do objeto em qualquer tempo. É como se a gente quisesse prever o futuro. Imagine que eu quero saber a posição de um carro daqui a 1 hora. Então eu posso prever isso a partir dessa equação. Quem disse que prever o futuro não é possível? É sim, na física a gente consegue prever o futuro. E é isso que a gente vai fazer com essa função horária. A função horária do espaço, ela é bem simples, né? E só tem essa função horária no MRU, tá certo? Ela diz pra gente que o espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa aqui é a função horária. A gente costuma brincar, né, dizendo que é o sorvete, essa é igual a sorvete, tá? Essa é uma formazinha de memorizar, beleza? O que a gente precisa saber mesmo aqui, ó, que nós temos aqui espaço final, espaço inicial, velocidade, que vai ser a mesma durante toda a trajetória, né, velocidade constante, e o tempo. Desta equação, nós temos duas coisas que mudam com o passar do tempo. Quais são as duas coisas? Nós temos o tempo, que muda, é evidente, o tempo não é algo constante, né? Ele muda. E o espaço que vai mudar. Claro, se com o passar do tempo o objeto está se movendo, então o espaço final também vai se mudar. Aqui nós temos as duas variáveis, variável t e variável s, tá certo? Se você observar, essa equação ela é muito semelhante à equação de uma reta que a gente acabou de trabalhar. Observe, vamos lembrar qual é a equação da reta. Y é igual a A vezes X mais B. Nós temos, nesta equação da reta, também nós temos duas variáveis. Quais são as variáveis? Y e X. Elas variam. Quando o X muda, Y também muda. E nós temos duas grandezas que são constantes para aquela reta, que é o valor de A e o valor de B. Beleza? Observe que eles são muito semelhantes. Então aqui nós vamos ter uma semelhança entre elas. Quais são as semelhanças? O espaço vai ser o Y, o espaço final. O tempo vai ser o X, porque são as grandezas variáveis. O espaço inicial vai ser o B. Poxa, professor, mas o B está aqui, o espaço inicial está aqui. Mas observe que o A, que a velocidade, ela multiplica o tempo, que é a grandeza variável X. Então, o A vai ser a grandeza que multiplica o X. Ou seja, a velocidade vai ser o nosso valor de A. Essa é a semelhança entre a equação, a função horária do espaço e a equação de uma reta. Beleza? E aqui é que está a nossa conexão. Por quê? Toda vez que a gente quiser montar um gráfico do espaço-tempo para um movimento retilíneo uniforme, adivinha, qual vai ser a figura geométrica desse gráfico? Se isso aqui é uma equação da reta e é semelhante às duas. Ora, vai ser uma reta. Então, o gráfico espaço-tempo vai ser sempre uma reta. Mas na frente a gente vai ver que essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Mas isso não importa para a gente agora. Já. Fica com essa pergunta, fica com essa ideia aí, tá? Quem é a equação dessa reta é simplesmente a função horária do espaço. Tranquilo? Então tá aqui a conexão entre a equação da reta e a função horária do espaço no MRU. Vamos resolver um exemplo prático sobre isso, para vocês verem onde está encaixado essa conexão. Tranquilo? Para isso, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que temos um atleta de maratona, e ele está fazendo um treinamento e ele quer fazer um estudo de como anda o seu desempenho. Para isso, ele monta um gráfico da posição em relação ao tempo de um dos seus treinos. E o gráfico é esse daqui. Observe que é um gráfico com espaço em metros e o tempo em segundos. Lembra, nós temos nesse eixo, o eixo Y, lembra? Y. E nesse eixo nós temos o eixo X, lembra? Para ficar parecido com o que a gente fez neste instante, né? O professor Matheus fez. E aqui está o gráfico. Observe que nesse gráfico nós temos dois pontos. O ponto que eu vou chamar de ponto A e nós temos o ponto que eu vou chamar de ponto B.
nós não temos esse outro ponto aqui, nós só temos esses dois pontos, e essa é uma reta, como a gente percebeu aqui, ó, é uma reta. E aí surgem 3 perguntas para a gente responder aqui. A primeira pergunta é: qual a posição do atleta quando o tempo é de 10 segundos? Então ele quer saber aqui, quando o tempo for de 10 segundos, qual vai ser o ponto em Y que vai pertencer a essa reta. Então a gente vai usar a mesma ideia do determinante que o professor definiu para a gente, professor Matheus. A segunda pergunta é: qual a velocidade do atleta? E a terceira pergunta é: qual é a posição do atleta iniciou? Aonde foi que ele iniciou sua trajetória, né, o seu movimento? Essas outras 2 perguntas, elas podem ser simplesmente respondidas se a gente tem a equação da reta. Se eu tenho a equação da reta, que no caso aqui é a função horária do espaço, eu vou saber quem é o espaço inicial e vou saber quem é a velocidade. Ou seja, para responder essas 3 perguntas, basta a gente calcular o determinante dessa equação. Basta a gente encontrar a equação da reta para esse caso aqui. E para resolver esse problema, vou chamar agora o professor Matheus para ele fazer essa tarefa com vocês aí. Vocês vão ver que é bem fácil, bem simples ele resolver, tá certo? A gente vai apagar aqui e resolver aqui desse lado, tranquilo? Então, pessoal, como o professor Ronieli falou, se a gente obter a equação, né, que descreve esse movimento, né, a equação naquele formato que ele falou, que é bem similar àquela equação da reta que eu havia falado, a gente responde essas 3 perguntas aí de maneira bem simplória. Então vamos lá, vamos obter a equação dessa reta aqui, no caso. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento de antes. Se a gente olhar aqui, ó, nós temos um ponto A e um ponto B, e eu vou destacar aqui, certo, as coordenadas desses pontos. As coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B. Em relação ao ponto A, primeiro a gente vem aqui para baixo e olha o valor aí, no caso seria x, né? A gente observa que aqui é 1, certo? Observando aqui também no ponto A o valor de y, nós observamos que aqui é 4. Belezinha. No ponto B, o mesmo raciocínio, a gente observa que aqui vai ser 2 e aqui vai ser 7. E para encontrar aquela equação, a gente vai usar o mesmo procedimento, a mesma ideia, a gente vai usar o determinante, com a única adaptação no seguinte modo. No lugar do x, que a gente havia usado antes, a gente vai usar o t, que é de tempo. No lugar do y, que a gente estava usando antes, a gente vai usar o s aqui de posição, beleza? Espaço, vamos lá. Primeira coisa, lembrando, no determinante a gente vai colocar aquelas 2 barrinhas, né? Certo? Bem fácil aí. E a gente vai observar o seguinte, as coordenadas do ponto A é 1 e 4, a gente vem aqui, ó, e coloca, ó, 1, 4. Depois, coordenadas do ponto B, 2 e 7. E para finalizar, a gente coloca x e y, só que no nosso caso aqui, o x é o t e o y é o s. O mesmo esquema completa aqui a terceira coluna com uns, né, 3 uns aqui. Isso aqui também vai ser igual a 0, né, porque essa equação aqui determina uma reta, assim como aquela que eu havia explicado. Para resolver esse determinante, eu vou usar o mesmo procedimento que o professor Ronieli utilizou. Qual foi o procedimento que ele utilizou então? Ele repete aqui na primeira e na terceira coluna, esse procedimento não se faz aqui no meio, certo? Só na primeira e na última. Então a gente pega esse valor aqui de baixo, que é o t, e coloca ele aqui em cima. Pega o valor aqui de cima, que é 1, coloca aqui embaixo. A mesma coisa aqui, certo? Pega esse 1 aqui, ó, coloca embaixo, esse 1 aqui de baixo a gente coloca em cima. E a gente vai fazer uma multiplicação aí em diagonal. Quando for aqui, né, nesse sentido, a gente utiliza o sinal positivo. Quando for assim, né, da direita para a esquerda, o sinal vai ser negativo. Então vamos lá. Ó. Começando aqui, ó, t vezes 4 vezes 1, nós sabemos que isso é 4t. 1 vezes 7 vezes 1, nós sabemos que isso é 7. O sinal é positivo, certo? 2 vezes s vezes 1, 2s. E o sinal é positivo. Belezinha. Agora a gente vai multiplicar no sentido contrário aí, certo? 1 vezes 4 vezes 2, isso dá 8. Só que agora o sinal é negativo, beleza? O professor Ronieli já explicou, certo? Então, 1 vezes 7 vezes t, isso dá 7t, só que negativo. E para finalizar aqui, ó, 1 vezes s vezes 1, isso dá s, só que o sinal vai ser negativo, isso tudo é igual a 0. Do mesmo modo que o professor Ronieli fez, a gente vai juntar aqui, ó. Tudo que tiver t, a gente vai juntar com a outra parte que tem t, o que tiver s, a gente vai juntar com o que tem s,
E o que não tem nem T nem S, a gente vai juntar também. Aqui começando, ó. 4T menos 7T. Olha, 4T menos 7T é menos 3T. Próximo, 2S menos S. Ora, 2S menos S é mais S. E, por último, 7 menos 8. Nós sabemos que 7 menos 8, isso dá menos 1. Isso tudo aqui ó, é igual a 0. Para finalizar, a gente tem que ter essa equação aqui nesse formato. Ou seja, o S ele tem que estar sozinho aqui do lado esquerdo. Então, simplesmente, para deixar o S sozinho aqui do lado esquerdo, a gente pode repetir o S aqui ó, e passar esse menos 3T lá para o outro lado e esse menos 1 também lá para o outro lado. Ou seja, menos 3T, quando a gente passa para lá, isso fica mais 3T. Menos 1, quando a gente passa lá para o outro lado, fica mais 1. Então, essa é a equação aí da posição que descreve aí esse gráfico do atleta, certo? Pronto, pessoal. A gente vai utilizar essa equação que a gente acabou de obter aqui, né, com determinantes. A gente vai usar ela para responder aquelas 3 perguntas. Veja que a importância de se ter a equação aí da posição, que ela nos fornece aí a possibilidade de responder tudo sobre esse movimento desse atleta, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, para responder a letra A, ó, certo? Mas eu vou repetir aqui a nossa equação, que a gente obteve ali com o determinante. S, que é a posição, é igual a 3 vezes T mais 1. A pergunta é o seguinte, qual a posição, ou seja, qual o valor de S quando o T for 10? Então, a gente vem aqui na nossa equação, troca aqui o T por 10, consequentemente, se a gente trocar aqui por 10, a gente descobre o valor de S quando o T for 10. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 3 vezes 10 mais 1. Obviamente, primeiro aqui a gente resolve a multiplicação. Então, 3 vezes 10 é 30. 30 mais 1 é igual a 31. Ou seja, a posição do atleta vai ser 31 metros. Ok, está resolvido a letra A. Em relação à letra B e à letra C, é bem simples. Se a gente fizer o seguinte, para a letra A, no caso a letra B e C. Certo? Como o Ronelli havia explicado, nós temos aqui nossa equação, né? Mas nós temos a equação genérica lá, né? Que é SO mais velocidade, né? Vezes o tempo. Se a gente comparar, quem seria então a velocidade? Ora, a velocidade é o que multiplica o T. Nessa equação aqui, quem é que está multiplicando o T? Obviamente, quem multiplica o T é o 3. Então, isso quer dizer que a velocidade aqui vale 3. Então, vou colocar, ó, velocidade é igual a 3. Se a gente já sabe a velocidade, que a velocidade é 3, no caso aqui, ó, metros por segundo, então a gente acabou de responder aí a letra B, porque a letra B pergunta, qual a velocidade do atleta? A velocidade do atleta é 3 metros por segundo. Veja que eu obtive isso a partir daquela equação, né? É só olhar o valor que multiplica o T. A letra C pergunta, qual é a posição inicial do atleta? Ora, se a gente comparar, né, a posição inicial é o que fica solitário aqui. Nesse caso da equação, aqui vem no começo e aqui vem no final, né? Mas não tem problema porque a soma ela é comutativa. Então, a velocidade, a posição inicial aqui seria quem? 1. Então, a posição inicial do atleta é igual a 1 metro. Essa posição inicial é justamente onde ele começa o movimento. Ou seja, como aqui a gente não tem o valor, né? Aqui é onde ele começou o movimento, né? Se a gente quisesse descobrir esse valor aqui, era só a gente olhar para a posição inicial. Qual foi a posição inicial do atleta? Ora, a posição inicial do atleta foi 1. Então, a gente poderia completar o gráfico dessa maneira aqui, certo? Então, veja a importância de você ter a equação. E se você tem 2 pontos aí determinados, como é o nosso caso, nós temos os pontos A e B bem determinados, por quê? Temos as coordenadas, sempre é possível você utilizar o determinante e encontrar a equação. Sempre que você tiver 2 pontos determinados, você pode fazer isso que a gente fez e você ganha de brinde praticamente todas as respostas possíveis que envolvem esse tipo de movimento.